ela nunca tem a ver com a individualidade simplesmente das pessoas. Quando nós vemos Deus usar pessoas, essas pessoas são usadas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Então eu gostaria que você entendesse isso. Será que nós estamos por detrás dessa escola? Há algum interesse que nós não colocamos para você, para ganhar um dinheiro seu, para tirar alguma coisa sua? Não, não tem nada a ver. Entendemos que você pode buscar espaço em outros lugares, treinamentos bons, ferramentas extraordinárias, mas é importante você entender, quando você vai para um ambiente de treinamento, de ensino, duas coisas podem acontecer se você não obtiver o resultado desejado. Primeiro, você foi atraído para um conteúdo ruim. Alguém usou o marketing e o marketing foi tão bom que conseguiu te vender uma mentoria, conseguiu te vender um curso, conseguiu levar você para um ambiente onde o que você foi receber lá foi quase nada. Ou então, o segundo motivo de pessoas não conseguirem o resultado é porque não houve o engajamento necessário para que você mudasse a sua história. Às vezes, as ferramentas são boas, mas não há um comprometimento com aquilo, certo? O Alex disse algo que eu sempre levo comigo. Quanto mais cedo você fizer o que você precisa, mais cedo você vai poder fazer o que quer. Pessoas que começam a fazer cedo o que precisa, abrir mão do que quer para fazer o que precisa, pode ter certeza que essa pessoa, de forma muito prematura, vai poder se dar o luxo de fazer o que quer, mesmo que ele continue fazendo o necessário, certo? Inevitavelmente, ele poderia parar e simplesmente fazer o que quisesse, formatar o seu horário de trabalho, se trabalha de forma presencial ou home office, ele pode discernir que tipo de metas ele vai estabelecer para seus negócios. É assim que funciona. Então a proposta, eu vi que tem muita gente, provavelmente, que ouviu falar da escola de negócios e veio nos ver. Então, esse bate-papo, certo? Antes e depois, é muito importante com os alunos da escola, para que você entenda que não há, né? O Alex citou aqui a questão econômica, falando com muito cuidado e com muito zelo, sobre para onde é canalizado o valor para a estrutura da formatura. Mas o restante, o que nós fazemos é com o coração. Pessoas extremamente ocupadas. Deixa eu te falar uma coisa, essa turma que vem falar aqui não tem nenhum vagabundo, não. Ninguém vem para cá para falar porque não tem outra coisa para fazer, não. Certo? Essa turma é muita coisa, vem de longe, tem despesa para investir em você. Então, se você tiver a fim de fracassar, por favor, não venha na próxima aula. Lasque-se sozinho, certo? Porque a proposta é ver você vencer, tá certo? É assim que funciona. E quando o assunto é dinheiro, já vou entrar aqui, ok? No conteúdo. Quando o assunto é dinheiro, nós temos um problema. Em algum momento da história, alguém demonizou o dinheiro, certo? Mediante a fé. Então, alguém vendeu a ideia que se o cara vai morar para o céu, ou no céu, não pode ter dinheiro, porque dinheiro e Jesus não andam juntos. E quebrar isso é muito difícil, tá certo? É um grande desafio. Num ambiente onde a estrutura religiosa montada foi católica, então, inevitavelmente, certo? Toda a história da pobreza se ramificou no nosso ambiente cultural, tá certo? Impedindo as pessoas de conseguirem o sucesso econômico. E nós também, já de um tempo, lutamos contra o sistema
socialista, comunista, com desejo de ser implantado na nossa nação, o que inevitavelmente precisa de um povo que não consiga gerenciar suas economias, suas finanças, porque quem administra bem dinheiro não precisa do sistema político de assistencialismo. Então, nós também somos um problema, certo? Para o sistema político, quando motivamos as pessoas a vencer. Tá certo? Então, depois você pega mais informações, vai estar lá, essa turma é extremamente organizada, está aí para te atender. Mas, hoje, eu quero falar com você sobre o empreendedorismo e a Bíblia. Eu quero te dar algumas informações, certo? Que podem ser preciosíssimas ao longo da sua caminhada. Eu vou discorrer, eu não gosto muito de dividir o espaço com a tela, por isso que eu não monto aquela estrutura. Eu gosto que você fique olhando para mim quando eu estou falando. Mas se você quer anotar, pega seu dispositivo aí, tá certo? A minha proposta é conversar com vocês sobre ideia. Repita comigo, ideia. Realização, repita comigo, realização. Recursos. Trabalho. Administração e fé. Tá certo? Eu quero te ajudar biblicamente, te dando algumas informações, certo? Que leve você para a sua realidade. É importante você, quanto mais rápido você conseguir enxergar a sua realidade. Por exemplo, eu tenho hoje aqui uma pessoa que tem 7 funcionários e fatura em média R$450 mil por mês, com 7 funcionários. Isso significa, está dentro da pesquisa do Diogo, certo? A turma que tem menos de 10 funcionários. O cara com 7 funcionários tem uma arrecadação mensal, em média, de R$450 mil. Tá certo? O que indica que esse cara pode ser considerado alguém pequeno? Não. A empresa dele pode até ser vista como uma empresa pequena. É ou não é? Mas, na verdade, ela é uma grande empresa. Então, é importante nós entendermos isso. Então, eu quero começar com uma coisa que é importantíssima. Você entender o que é empreender. Tá certo? A palavra empreender, de uma forma muito simples, ela tem a conotação de realizar, de tornar uma ideia em algo verdadeiro e de fato, em consumar. O indivíduo só pode ser considerado um empreendedor de verdade quando ele consegue fazer as coisas acontecerem. Empreender é realizar. Quem não realiza não pode ser chamado de empreendedor. E eu vou te mostrar esse caminho, certo? Bíblico. Dá para colocar aqui na tela para mim? Então coloque Êxodo 25, 9. Presta atenção. Êxodo 25, 9. Olha só. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Deixa eu te explicar algo biblicamente que precede, certo? A realização, o empreender, a ideia. Nem todo empreendedor, nem todo indivíduo que vai fazer acontecer, ele é dono da ideia. Ele é dono do projeto. Às vezes a pessoa é extremamente criativa. São pessoas cujas as ideias, certo, borbulham. A criatividade é algo que está dentro dela, mas ela nunca consegue realizar quase nada, ou basicamente nada, porque, na verdade, ela é apenas um idealizador e não um realizador.
E às vezes você vai pegar um empreendedor, alguém que realiza, mas não tem ideia. A pessoa é extremamente limitada. Esse é um texto interessante, porque esse é um texto que fala de uma ideia que precisa tomar forma. Quem está dizendo esse texto é Deus. Deus está dizendo: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo você vai fazer. Olha o que Deus está conversando com Moisés. Deus está dizendo para ele: eu tenho uma ideia. Eu vou te dizer o que eu quero, eu vou te dizer como eu quero, as cores, as medidas, os formatos, os propósitos, eu vou te dar toda a informação, mas eu não vou fazer. Aqui nós vemos que a ideia precede a realização. Então é muito importante as pessoas terem uma ideia, certo? Bem formatada, bem estabelecida, certo? Se você não tem uma ideia bem estabelecida, inevitavelmente isso pode fazer com que seu projeto não vá muito longe. Ele não tem consistência. Se você observar e depois ler em casa, eu te sugiro que leia, para você ver tudo que Deus vai falar do tabernáculo. Eu quero dessa cor, eu quero dessa medida, eu quero dessa madeira, eu quero ouro aqui, eu quero aqui, certo? A roupa de quem vai entrar tem que ser desse jeito, o peitoral tem que ser assim, as pedras têm que ser posicionadas todas dessa forma. Observe que isso vai se tornar uma realidade, mas antes de se tornar, era apenas uma ideia. Eu conheço gente que é muito criativo. Aliás, eu tenho um conhecido, hoje ele mora nos Estados Unidos, e um dia ele me disse muito frustrado: cara, eu estou cansado, não vou dar mais ideia para ninguém, porque eu tenho uma ideia, quando eu vou compartilhar minha ideia, a pessoa vê que a ideia é boa, certo? Ela diz que vai me levar com ela quando a ideia se tornar realizável. Sabe o que ela fez? Ela pegou minha ideia, certo? Levou minha ideia, realizou minha ideia e não me deu nada. E isso não aconteceu uma ou duas vezes, não. Já aconteceu um montão de vezes. E quer saber de uma coisa, pastor Cláudio? Eu não dou nenhuma ideia mais para ninguém. Eu falei: o dia que você parar de dar ideia para os outros, certo? As ideias não vêm mais. Elas só vêm porque você entrega. E quando você entrega, uma nova vem. Então, ou você aprenda a identificar algumas pessoas que eu vou falar, porque tem gente que borbulha a ideia. Você já deu alguma ideia boa sua, que virou sucesso na vida dos outros, que os outros foram e te deixou para trás? Levanta a mão, quem já fez isso. Isso, Deus te abençoe. Já vi que você é a pessoa da ideia. Certo? Então você olha esse texto. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, certo? Você vai fazer desse jeito. É como o texto, certo? Ou seja, Deus vai dar a ideia. E agora alguém vai ter que fazer isso se tornar realidade. Esse alguém é o Moisés. Nós vamos ver mais à frente. Mas é importante, porque se você é apenas o dono da ideia, mas não consegue tornar ela uma realização, a probabilidade de ser um negócio. Talvez você só esteja aqui na escola de negócio para você conseguir armar uma conexão com alguém que faz as coisas acontecerem. É muito comum a pessoa ter a ideia. Aí ela trabalhou 30 anos numa empresa. Aí ela pega a indenização dela toda, enfia numa ideia que é boa, mas não tem poder de realização. Ela não foi preparada para ser um realizador, para fazer as coisas
acontecerem, certo? Aqui na escola de negócios você pode pegar ferramentas. A proposta é fazer você uma pessoa extremamente criativa, capaz de fazer a sua criatividade se tornar realidade. Por isso é uma escola de empreendedorismo. Uma escola de negócio. Para que você aprenda a fazer as coisas funcionarem. Preste atenção. Moisés é ele. Coloca, por favor, Êxodo 25, 8. 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha só. A ordem foi dada ao empreendedor, alguém que era capaz de realizar. Deus dá a ideia, Moisés vai estabelecer a execução daquela ideia. Você precisa entender, e aqui nós vemos dois perfis. O perfil do que realiza, mas muitas vezes não tem criatividade, não tem ideia ou não tem outras coisas que eu ainda vou abordar. Mas tem gente aqui que qualquer ideia que você dê para a pessoa, qualquer uma. Tem gente aqui que se você falar que quer vender picolé, você vai vender mais picolé e vai ganhar mais dinheiro do que se você estivesse trabalhando de CLT. Você pode não enriquecer, mas você vai levar a sua vida para outro padrão. Quando você encontra um realizador, meu filho, o realizador, ele vende qualquer coisa. É ou não é? Ele faz acontecer. Agora você também precisa saber se o que você quer fazer vai levar você para os números que você gostaria de ter. Eu acho que um bom começo para a maioria de nós é olhar a nossa realidade. Eu vivi 13 anos da minha vida ganhando 2,5 salários. Criei meus filhos, certo? Passei necessidade, ok? Eu vivi minha realidade. Meu filho estudava num colégio particular quando eu fiquei desempregado. O que aconteceu? Eu fui lá e tirei meu filho. Na metade do ano consegui outro colégio para ele estudar? Sim ou não? Não, ele perdeu o ano. Morreu? Eu fiquei devendo o colégio da criança que eu não podia pagar? Não. Hoje está formado. Você consegue entender? Encarar a sua realidade é muito importante. Olhar para o momento que você está vivendo. Hoje as pessoas parecem que vivem de ilusão. Então é importante você... Quem eu sou? Eu sou um realizador, que não tenho ideia. Eu sou uma pessoa que tem ideia, mas não tenho poder de realização. A maioria das pessoas se encaixam nesse perfil. Certo? É como se alguém olhasse aqui para Xerém e dissesse: já pensou aqui, Alex? Não tem um restaurante árabe em Xerém? Pô, olha um mercado aberto. Quer investir no meu restaurante árabe? Vai dar certo? Qual é a probabilidade desse troço dar certo? Isso é uma ideia de jirico. Pare e pense. Então você tem que entender como as coisas funcionam, certo? Deus pegou alguém. Sabe quem é esse cara? Moisés. Deixa eu te explicar quem é ele. Ele é um cara treinado no Egito. A maior escola da época. Você sabe quem é esse cara? Um cara que foi treinado e estudado para se tornar um faraó. Você acha que Deus mandou um Zé Ruela, um borra-botas, construir? Não. Pegou alguém altamente preparado, altamente capacitado, certo? Alguém que seria capaz de fazer as coisas acontecerem. Tirar uma ideia do papel, ok? E colocar num ambiente realizável. Então o segundo passo é a realização. Vamos para o terceiro? O primeiro é o quê? Eu preciso de quê? De uma
ideia. Uma ideia pode valer mais que 1000 dias de trabalho. Se tem uma coisa que eu te recomendaria a pedir a Deus, é uma ideia. Olha que eu sou pastor, pelo menos acho. E deixa eu te explicar uma coisa. Eu não queria e não quero depender economicamente de uma igreja. Então, eu precisava de uma ideia. Eu falei com Deus: Senhor, me dá uma ideia, algo para eu fazer. E sabe que ideia entrou na minha cabeça? Você já é engraçado. Por que você não faz stand-up comedy? Primeiro, porque não tem pastor nenhum fazendo isso. E segundo, que eu também não sou engraçado a ponto dos outros pagar para me ouvir. Não parecia loucura? Mas eu acreditei que dava para fazer. Hoje eu falo em média, por mês, talvez entre 18 e 1000 pessoas por mês pagando para assistir as palestras e os stand-up. Uma ideia que na hora que bateu na minha cabeça, eu nem contei para ninguém, porque era tão doida. Então, você acredita que Deus pode te dar uma ideia? Que pode mudar a sua vida? E melhor, pensa, gente, eu vou falar para todo mundo, para eles sorrirem, se divertirem. Eu ainda estou alegrando os outros e os outros me alegrando. Olha que coisa legal. Você viu a oração do Diogo? É isso. Aqui é o desejo de ver você crescer, de você prosperar. E quando isso acontecer, que você caminhe conosco para a gente aproveitar do seu dízimo. Tá certo? Mas é importante, realização. Terceiro, diga, recursos. Isso. Porque não adianta nada uma ideia com o poder de realização sem recursos. Você vai precisar disso. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Está aqui, ó, Êxodo 25, verso 2. 25, 2. Está aí, ó. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Põe o 3. Esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata e cobre, vamos lá, e azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, ó, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia, vamos embora, vamos lá, azeite, certo, para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, vamos lá, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, certo, vamos embora, bota aí, e me farão um santuário e habitarei no meio. Então preste atenção, porque aqui nós já temos as três coisas. A ideia, que é construir um santuário. O empreendedor, que é Moisés, um homem capacitado para realizar. Mas agora precisa de um recurso. E o recurso está aqui. E eu quero que você preste atenção na variedade dos recursos. Você leu ouro, prata, bronze, madeira, pele, tecido, pedra, tudo isso foi trazido como recurso, mas não tem tabernáculo ainda, só tem recurso. Do mesmo jeito que tem gente que tem ideia e não tem recurso, tem gente que tem recurso, mas não tem ideia. Tem gente que tem recurso, pode ter ideia, mas não é um realizador, não é um empreendedor. Tem gente que é um empreendedor, mas não tem recurso. Você consegue entender que às vezes o que você tem não é suficiente? E talvez essa escola, esse encontro, essas lições que você vem aprender aqui, tem a ver com que nesse meio tem alguém que não tem o que você tem e que tem o que você não tem. O que nós chamaríamos de uma sociedade, de alguém que ou pode caminhar com você, ou pode contribuir com o seu crescimento,
certo? Em áreas cujas quais você é deficiente, certo? No momento que o Sebrae estiver aqui, pessoas muito mais qualificadas do que eu, que esse não é meu ambiente, podem estar, e homem de negócios aqui, certo? Pode te auxiliar com isso. Mas recursos, você vai precisar de recursos. E aqui você vai ver aqui em cima modelos totalmente diferentes. Meu modelo de negócio é altamente conservador. Minha forma de colocar dinheiro é extremamente conservadora, certo? Eu sou o único modelo? Não. Você vai ver gente aqui arrojada. Gente que monta 3, 4 negócios, que tem margem de perda, que sabe o que pode perder, onde pode perder. A hora de dizer, isso aqui não dá mais para eu colocar meu dinheiro, certo? São pessoas que diversificam. Então, quanto mais rápido você descobrir quem você é e quanto de recurso você tem, porque às vezes, eu vou te dar um exemplo. Quando meu pai estava vivo, eu chamei meu irmão. Meu pai precisava de cuidado. E eu chamei um dos meus irmãos e disse para ele, cara, vamos fazer o seguinte, meu pai precisa de 2 recursos, dinheiro e tempo para estar com ele. Você tem tempo, mas não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas não tenho. Olha só, dava para a gente fazer uma parceria muito boa para cuidar do meu pai. Certo? Porque meu irmão tinha um recurso que eu não tinha, eu tinha um que ele não tinha, então deu para fazer uma parceria para que meu pai tivesse o cuidado e a assistência que precisava. Então recursos, eles são importantíssimos. Não existe negócio sem recursos. Uma ideia, uma realização, ela vai precisar, o tamanho do recurso, eu não sei. Eu sei que a grande maioria aqui, pelo ambiente que nós estamos, provavelmente, recursos também pode ser um grande problema. Certo? O Diogo estava falando de gestão aqui, a dificuldade que as pessoas têm é de estabelecer, né, o que é pessoa física de pessoa jurídica. E muitas pessoas montam um negócio e não faz distinção entre o que é o capital da igreja, o que é todas essas coisas. Essa é uma proposta nossa, de equipar você, certo? Para que você entenda sobre recursos, e eles são importantíssimos. Se você negligenciar isso, inevitavelmente seu negócio, certo? Independente, né, de quem coloque recurso. Aliás, se um dia você for chamado para colocar recurso num lugar, por favor, tenha muito cuidado, porque você pode perder o amigo, o parente e o dinheiro. Eu vejo gente que provavelmente já sofreu com isso, certo? Mas, então nós precisamos de uma ideia, está lá, a ideia está na mente de Deus. Vamos construir um tabernáculo, está certo. Mas quem vai construir? Deus não vai? Então eu preciso de um empreendedor, alguém que faça a ideia se tornar uma realidade. Então tá bom, eu já tenho a ideia e já tenho o empreendedor, então agora eu preciso dos recursos. Então eu vou atrás dos recursos, tá certo? Eu recomendo, pelo meu estilo, certo? Eu sou da tese de que quem nasce grande é monstro. Então eu acho que você pode ir construindo uma coisa que vá crescendo gradativamente. Qual é o grande problema da maioria de nós? É que começamos tarde demais, e quando começamos tarde demais, temos a necessidade de uma velocidade perigosa. Entendeu? Esse é que é o problema. Hoje você vai lidar com gente que precisa ganhar muito mais do que o seu negócio ou o seu trabalho vai lhe oferecer. Essa conta acaba não fechando, e se você não pisar no freio, ok?
para entender a importância dos recursos, você pode se dar mal. Quarto, trabalho. Eu não vou usar texto agora para acelerar, mas preste atenção. Jesus disse algo muito poderoso: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Preguiçoso vai aprender com a formiga, é o que a Bíblia nos ensina. Mas preste atenção que essa questão de trabalho dentro do texto, ela é bem interessante. Porque preste atenção, Deus, para realizar o tabernáculo, a construção do tabernáculo, Ele tem o Moisés, beleza. Mas a oferta pedida por Deus foi específica: me tragam ouro, me tragam prata, me tragam bronze, metais. Me tragam peles de animais, que deverão ser tingidas. Me tragam madeira, me tragam pedras valiosas. Observe que para Moisés realizar aquilo, ele vai precisar de pessoas habilitadas para lidar com aqueles materiais. A mão de obra, esse talvez seja um dos maiores desafios hoje. O Diogo também estava falando disso aqui, certo? Meu pai foi pedreiro, meu sogro foi pedreiro, eu fui pedreiro, trabalhei de pedreiro em São Paulo. Hoje eu posso falar para você, eu entendo um pouquinho de obra, mas o cara que eu treinei para pedreiro, você sabe, hoje dificilmente você vai achar no Rio de Janeiro um pedreiro como o meu pedreiro. Trabalha há 22 anos para mim. Nós estamos 22 anos juntos, certo? Um cara que eu treinei, isso aqui faz parte basicamente da minha família. A mãe dele está sendo operada em Vassouras, foi operada, ele está lá, é alguém que sabe que a gente criou uma conexão. Mas é muito importante nós entendermos sobre trabalho, mão de obra, que é nosso, que é daquela pessoa que vai estar nos representando. Esse é que é o problema, certo? Um colaborador seu, ou você, ou seu marido, eu não sei, uma empresa familiar, 2, 3 pessoas, não interessa. A gente não está falando aqui, certo, simplesmente do tamanho final do seu negócio. Nós estamos numa escola, o que indica que você pode estar no começo. Então não tem vergonha nenhuma em você chamar de uma empresa, certo? Algo que tenha 2 ou 3 pessoas, simplesmente. Mas a proposta é gerar em você uma responsabilidade de trabalho, entendeu? Força para trabalhar, para se dedicar, para ir adiante, certo? Para entender que para que o seu negócio dê certo, você vai precisar de uma excelente mão de obra. E se o seu negócio não tiver sequer a sua excelência, como é que vai acontecer? Eu não preciso ser bom em tudo. A igreja é um negócio? Não, mas ela precisa funcionar. Eu consigo fazer esse ministério funcionar? Até consigo, mas não consigo igual eles. Eu não consigo. Certo? Eu tenho gente aqui preparada para fazer aquilo que eu não sei fazer com maestria. Eles vão falar, né, sobre temáticas aqui, vão lidar com situações que eu entendo pouquíssimo e que eu sento para ouvi-los porque são autoridades. A minha área é a da pregação, é a Bíblia. Nessa área eu me desenvolvo bem, eu entrego bem, certo? Minha agenda hoje, eu perguntei ao Eduardo, eu acho que ele devia estar brincando, mas em média hoje eu recebo de 60 a 80 convites por dia, certo? Para falar em diversos ambientes, mas quando eu vou, a minha roupa me vende, o meu humor me vende, a minha educação me vende. Hoje eu não tenho tempo mais de dizer sim para ninguém.
A minha agenda está fechada, e se eu quiser fechar para o próximo 3 anos, ela vai estar. Mas o indivíduo que me convida hoje e eu não posso atendê-lo, eu não digo para ele um não. Não é assim que funciona. Não é assim que o indivíduo que está lá na ponta do telefone, ou para responder o e-mail, não. Porque o cara que eu não atendo hoje, provavelmente é alguém que amanhã eu vou atender. Então tem que ter educação, tem que ter respeito, tem que ter cuidado. Não é porque eu estou vivendo um momento bom de ascensão que isso tem tendência a durar para sempre. Então, que tipo de trabalho você oferece para o seu negócio? Que tipo de atenção, certo, você oferece para o seu negócio? É importante que você esteja à frente de tudo isso, primeiro a chegar, último a sair, certo? Mas tem que ser desse jeito, tem que fazer hoje o que é preciso, é assim que funciona. Se você não tiver condições de fazer isso, é melhor ir para o CLT, vai por mim. Porque para montar um negócio, certo, que te faça sofrer, ok? Que você sempre vai se sentir angustiado, apertado, ok? É melhor você ir para um ambiente confortável. Se é que eu posso chamar isso de conforto. Mas o trabalho, ele é importantíssimo. Então eu preciso de uma ideia, eu preciso de um realizador, um empreendedor, eu preciso de recursos, eu preciso de trabalho, mão de obra, para a área que eu vou atuar. Quinto, eu preciso de administração. Olha, eu gosto muito de falar da nossa realidade, até porque isso aqui acontece no ambiente da igreja. A igreja tem 12 anos, vai fazer 12 anos, certo? Durante 5 anos, nós ficamos, desde quando a igreja começou lá, economizando, guardando dinheiro, para que uma hora nós conseguíssemos iniciar uma obra. Hoje nós temos aqui, passa aqui por domingo, aproximadamente 1.300, 1.500 pessoas nos 2 cultos. Nós temos aqui 6 ou 7 colaboradores ou funcionários, como queiram chamar. A nossa forma de administrar sempre foi muito realista. Eu vou dizer algo que é meu, porque eu estou aqui com a palavra, eu posso dizer. Dinheiro para mim se ganha primeiro para se gastar depois. Eu não gosto do ambiente onde pessoas gastam para depois. Eu não sou assim, eu tenho amigo que é. Tem uma turma aí arrojada que o cara não quer nem saber. Manda a bala, ok? E faz as coisas acontecerem. Mas não é o meu modelo. Então, o que a Bíblia fala sobre administração? Vamos lá. Tem um texto no Novo Testamento que diz assim: todo homem que desejar construir uma torre, ele deve se sentar primeiro para calcular. A torre é a ideia, ele é o executor, quem vai realizar. Os recursos, ok? Ele vai avaliar administrativamente se o que ele tem é suficiente para ele conduzir sua ideia num poder de realização. E o texto é bem claro. Para que, se ele parar a construção pelo caminho, quem passar na rua olhar e vai dizer: essa pessoa que está fazendo essa torre começou, mas não pôde terminar. Por quê? Simplesmente porque não planejou. Ela não colocou a administração ou aplicação dos recursos de forma correta. Dinheiro não é fácil de administrar.
E a maioria das pessoas que tem problema com dinheiro, elas têm problemas com emoções. Essa é a grande verdade. É assim que funciona. Se você pega uma pessoa, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Por quê? Porque a conversa aqui não é sobre recursos, é sobre postura. Ok? A pessoa que administra bem dinheiro, ela pode ganhar 2 salários. E se você perguntar a alguém que administra bem e ganha 2 salários, essa pessoa vai ter pelo menos aí, vamos dizer, nos últimos 2 anos, conseguiu guardar 700 ou R$1.000. Como alguém que ganha 2 salários consegue guardar alguma coisa? Consegue. O poder de administração bíblico, a Bíblia continua. Ela diz: qual é o rei que se vai à guerra antes de colocar seus soldados? Porque presta atenção, quando você vai ir para um negócio, não é só seu não. Sua mulher vai junto, seus filhos vão juntos, seus pais vão juntos. Tem uma turma inteira que vai com você. Se isso der ruim, não dá ruim só para você não. Então é muito importante o rei. Olha o que o texto diz: qual o rei que indo à guerra, antes de ir à guerra, ele não se senta para descobrir se ele, com o número de soldados que tem, certo? Ele é capaz de enfrentar o exército inimigo. Porque se ele descobrir que o exército inimigo tem mais soldados do que ele pode enfrentar, ao invés de ir para uma guerra, ele vai para uma pacificação, certo? Ele vai enviar um estadista para negociar um acordo de paz, porque ele não é louco. Então, administrativamente, é muito, olha para mim, administrativamente, é muito importante que você entenda sobre administração. Pessoas vão passar por aqui e passam por aqui te ajudando a administrar pouco, te ensinando coisas simples, como precificação de produtos que as pessoas sequer são capazes de fazer de forma correta. Dobrei, eu ganho 100%. Pare e pense. Então, se você anda sempre com problema de dinheiro, você não tem problema financeiro, você tem problema emocional. Pode ter certeza. Ninguém pode ter problema financeiro o tempo inteiro. Se o período de escassez chegou na sua vida, ele já deveria ter te ensinado a diminuir os gastos. Você já deveria ter baixado o seu nível num nível tolerável, porque é assim que funciona. Você acha que o José vai governar o Egito do nada? Ele sonha com sol e lua, 2 astros de governo do Gênesis. O sonho de José já dizia para ele: você vai ser governar. E vai governar o quê? Ele vai governar prosperidade e escassez. Onde ele aprende essas 2 matérias? Prosperidade, a casa do rico e poderoso oficial do faraó Potifar. Escassez, a prisão onde ele caminha 3 anos. Ele fica 10 anos estudando sobre administração em ambiente de prosperidade. E 3 anos estudando num ambiente de escassez. Você sabe por quê? Porque pessoas se perdem muito mais com muito dinheiro do que com pouco. Ah, pastor, se perdem. E às vezes não se perde financeira não. O cara constrói a vida do lado de uma guerreira e no final tenta terminar do lado de uma aventureira. Perde família, perde isso, perde aquilo, abandona filhos, perde os valores, perde tudo. Pare e pense. Ele vai aprender a administrar. E para administrar muita coisa, eu preguei isso esses dias aqui na igreja. O cara está trabalhando,
bonitão na casa do faraó, ou do criado do faraó, do oficial, e a mulher do Potifar olha para o José e diz: esse cara cabe como meu marido, dá para colocá-lo na cama do meu marido. Olha só, o cara já é o chefe dos criados. Então a administração não é só grana não, meus irmãos. Ok? Tem que administrar crescimento, administrar humildade, para não cair na soberba. Você está entendendo? É muita coisa que está envolvido. Então hoje, quando você vê pessoas enroladas economicamente o tempo inteiro, eu recomendo você, procure um profissional da saúde emocional. Ele vai poder te ajudar mais que o sempre, porque já é comprovado. Essa também é uma grande luta nossa com um sistema governamental como o nosso. Você sabia que a gente não pode colocar numa escola uma matéria como educação financeira? Não pode colocar. Não é permitido colocar na grade a educação financeira. Alguns que tentam fazer, dão uma maquiada na temática para colocar, enrola, porque não pode. Porque já descobriu-se que quem tem problema com dinheiro, tem problema com emoção. Se você vai ajudar alguém a administrar dinheiro, inevitavelmente essa pessoa vai aprender a administrar suas emoções. Se ela administra suas emoções, já era. Ela começa a prosperar, porque ela sabe sobre relacionamento interpessoal, ela vai saber lidar com relacionamentos verticais, quem está acima, quem está abaixo, relacionamentos horizontais, quem está na mesma posição. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Você prospera. E quando você prospera, você não depende do sistema governamental. Então você é alguém que pode fazer crítica. Então você não é importante. Administrar é muito importante. Tem gente que tem ideias extraordinárias, poder de realizações fantásticos. São pessoas que têm recursos, que trabalham pra caramba, mas que quebram, porque não consegue. Ganhou um dinheiro, troca de carro, e troca de casa, e viaja, e faz isso, e faz aquilo, aquilo outro. Quando vê, volta para um ambiente pior do que quando começou. E talvez você entenda disso melhor do que eu. E por último, não menos importante, fé. Seu negócio também vai precisar de fé. Vamos voltar aqui para ver se você lembra. O primeiro foi o quê? Você precisa de uma? Isso. Depois você precisa de realizar. É onde entra o empreendedor. Depois você precisa de recursos. Agora você vai precisar de trabalho. Depois, e fé. Fé. Fé por último, pastor. Não é fé primeiro, fé por último. Comigo a fé vem por último. Primeiro você tem a ideia, depois você vai conseguir poder de realização, depois você vai atrás dos recursos, depois você trabalha pra caramba, aprende a administrar, e se esse troço tudo junto não der certo, você deve falar assim: pastor, já deu certo. Fé. Você já viu um texto bíblico que diz assim: orai sem cessar? Sim ou não? Você acha que a oração é importante, sim ou não? Sim. Claro que é. Se a Bíblia diz que tem que orar sem cessar, é porque a oração é muito importante, é ou não é? É. Mas mais do que a importância da oração, eu vou te dar uma dica. Observe a pauta da sua oração. Que tipo de conversa você anda tendo com Deus nas suas orações? Porque o tempo é o mesmo. Uma mulher pode lavar roupa e passar roupa ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Ou lava a roupa ou lava a louça ou passa. É assim que funciona. Duas ao mesmo tempo não dá para executar. O que me ensina que se você está orando, e está fazendo bem, está orando,
para Deus corrigir seus erros, ou está orando para que você prospere, o tempo que você vai levar é o mesmo, a pauta é que é diferente. Eu vou te mostrar um texto agora, observe bem, eu vou fechar aqui. Gênesis 26, 12. Gênesis 26. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor Bom, isso é fé. Esse cara coloca a semente num solo improdutivo. Era terra? Era, mas era desértica. A probabilidade dele ter êxito numa lavoura desse tipo, ainda mais com esse percentual de 100 medidas, é basicamente impossível. Isso é fé. Agora, tudo isso aqui começou na ideia de semear, na capacidade de tornar a ideia um canteiro de plantio. Para plantar, ele teve que ter recursos, quer mão de obra, quer semente. Teve que trabalhar duro, porque se trabalhar em solo fértil já é difícil, imagine naquele solo improdutivo. Só que ele sabia que não ia produzir. Não tinha como produzir. Então, esse cara, para fazer tudo isso, ele precisou da fé. O que eu estou querendo dizer a você é que a fé, ela não é que ela vai vir por último. É que tem coisas que você não vai poder resolver. E por mais habilidoso que você seja, por mais habilidosa que você seja, há circunstâncias que te fogem o controle. Aí sim, a sua fé, o mercado ficou ruim, certo? A concorrência se acirrou. Então hoje, o ambiente ou o mercado cujo qual seu negócio está inserido, seu produto, seu serviço, ok? É um mercado que ele tomou uma proporção onde o número dos seus concorrentes se tornaram grandes. O poder de compra deles é muito maior que o seu. A capacidade e os recursos que eles têm para colocar no marketing são bem mais intensos que os seus. Então há uma desigualdade econômica entre vocês. Aí você vai para a fé. Aí eu vou dobrar meu joelho e vou dizer: Senhor, eu preciso da sua intervenção. Eu preciso que o Senhor envie clientes para mim, mediante ao que eu vivo e o que eu posso hoje, mediante a minha realidade. É assim que funciona. Quando nós colocamos essa sequência, biblicamente não tem como não dar certo. Primeiro porque eu ofereci o melhor que eu tinha. E se o melhor não foi o suficiente, eu levei para o meu melhor o meu Deus. Lembra? Deus está no meu negócio. Vai estar sempre. Porque eu sou cristão. Cristão onde? Em qualquer lugar. Essa que é a grande questão. Eu não sou pastor, gente. Eu não sou pastor.
eu estou pastor quando eu estou na igreja. Quando eu vou lidar com os meninos que trabalham para mim, eu não sou pastor. Eu sou o patrão. Para minha mulher, eu não sou o pastor. Eu sou o patrão. Hoje o meu vizinho levou um caminhão lá e quebrou algumas coisas que eu havia construído. E ele mandou uma mensagem: pastor, meu caminhão passou aqui, quebrou isso, quebrou aquilo, eu vou mandar consertar. Mas eu sou o vizinho. Eu vou visitar a minha mãe, ela não me chama de pastor. Os meus filhos não me chamam de pastor. Mas eu sou um pai cristão, um filho cristão, um marido cristão, um vizinho cristão, um pastor, obviamente, cristão, certo? Um humorista cristão, um palestrante cristão. É assim que funciona, certo? Ontem à noite eu estava ministrando num evento. Tem algum barbeiro aqui? Tem barbearia? Isso aí. Estava com o seu Elias, lá no Transamérica, lá em São Paulo, 2.000 barbeiros no evento do seu Elias. Um cara que é barbeiro. Vocês conhecem ele aí? Quem conhece o seu Elias? Conhece? Sabe que os caras, um jogador de futebol entra num avião na Europa para vir a Belo Horizonte cortar o cabelo com o cara. Segura essa. Quando o cara voltar para lá, o cabelo já cresceu. Isso é que é negócio. É só para você entender, certo? Pensa num negócio extraordinário. Um trabalho bem próximo desse nosso. Ô Diogo, teve mais de 200 conversões no trabalho. A de ontem. Tá certo? Então nós vamos precisar de fé, sim. Mas vou te falar uma coisa: use a fé para você primeiro. E faz tudo isso que você tem recebido de ferramenta no seu negócio primeiro, antes de botar a fé. Provavelmente, talvez até você note que não vai precisar nem de muita fé para dar certo. Porque negócio para dar certo precisa de fé. Precisa de uma boa ideia, de alguém que saiba executá-la, de ter os recursos. É assim, o trabalho, certo? A administração, é assim que funciona. Aproximadamente 9.000 anos depois, os 2 filhos desse cara, pelo menos os 2 descendentes dele, são os mais ricos da face da terra. Judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais. Você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei, cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei, ele falou, meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito
que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei, sei, senhor. O que nasce primeiro, ele disse que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei, Ismael. Então ele falou comigo, então qual é o primogênito? Eu falei, Ismael. Mas depois eu falei, isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, ora por esse menino, ora por esse menino. Não, você que é pai, rapaz, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala, Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele, não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu, não viu o que aconteceu, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo, nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou que suco.
para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para um número maior de gente, olha lá. Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... né, nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead. É, não é verdade? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava: Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa, você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa, aí onde é a casa? A minha está para lá, ali, ó. Isso. Diga comigo, homens. Eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor. E nenhum deles vai se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, está ligado? Então, um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá: menino, você é macho? É, vô? Falei: é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Ele disse assim: queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora. De João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água. E a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Há parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água. Preste atenção, depois você confere. Água. Ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó. A herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que, além de uma vida física nutrida,
pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos? O senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o senhor não tem como me dar água, porque se o senhor tivesse como me dar água, o senhor já teria bebido. Eu vou falar para o senhor, o poço é fundo, e eu não estou vendo o senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Porque é isso. Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz? Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz? Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede. E quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz,
porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você, não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim, ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim, aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado, difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto? Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou, marido? Caraca, vamos voltar para a água. Que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor. Eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou, pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou, caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus. Então ela deve estar falando, puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba, ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado, o senhor sabe quem eu sou, o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pense num troço absurdo. É o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários, vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só. Quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois a mulher o seu, era com cântaro que ela ia fazer o quê? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens. Gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente?
O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. Ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não, o Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você não, Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho. Certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha. Sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria. Foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pai. Jesus olha para o nosso futuro, gente. Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede.